Eu sou Gláucia Maria de Souza Basílio, sou natural de São Paulo, capital, e nasci no dia 31 de janeiro de 1972. Parte materna, meus avós espanhóis, e da parte paterna, é uma mistureba boa de português, indígena, nordestino, e a raiz mineira é muito forte no lado paterno e é o que prevalece aqui em casa, a mineirice. Tive uma infância boa de férias em Minas Gerais, de ter contato com meus avós, com primos, a escola sempre muito bacana, mesmo numa época complicada de educação, tive professores acolhedores que fizeram a diferença na minha vida, dois irmãos, eu sou a mais velha, irmãos mais novos, que sempre foram parceiros, companheiros desde sempre. Perto de casa tinha um grupo de amigos, mais ou menos a faixa etária, que eu tenho amizade até hoje, e brincávamos na rua de bola, de empinar pipa, de carrinho de rolemã, de andar de bicicleta, com as meninas de cozinha, de bebê, né, essas coisas. Eu queria seguir a área da saúde, era o que me encantava, enfermagem, medicina. Mas de família pobre, com as dificuldades, o que tinha na ocasião. Meu pai sempre pregou que a educação é fundamental nas nossas vidas, que a gente não precisava fazer nada da vida, que a gente tinha que estudar. Então, o que tinha na ocasião de escola pública era o magistério, e aí eu segui o caminho do magistério, não fui querendo ser professora, mas me apaixonei pela profissão, já são 32 anos de profissão, gostando, amando, apaixonada pelo que eu faço. Foi tenso esse período, né? De acompanhar a gestação, ver o ultrassom, e aí por cargas d'água o cordão estava enrolado no pescoço do menino, então foi muito tenso. Olha, se for ter o parto normal, pode ser perigoso. Então, não foi a felicidade, estou grávida, mas foi bastante tenso esse processo todo até o nascimento dele. O Gabriel tinha uns 5 anos, a gente decidiu estar mudando de bairro, de estar indo mais próximo de um metrô, já pensando no futuro, na questão de locomoção, e começamos a procurar casa. E aí, nisso, também pensei em engravidar. E aí, no mês que parei de tomar pílula, fiquei grávida e vendi minha casa e comprei outra. Como a gravidez do Gabriel foi super tensa, a da Laura, eu acho que eu já estava mais descolada, já sei como que cria um filho, como que é a gravidez, né? Então, foi super tranquila, até que com 20, acho que 8 semanas, o peso dela lá no ultrassom estabilizou. E aí a pediatra pediu para refazer um outro exame para ver, e aí descobriu-se que a Laura tinha restrição de crescimento intrauterino, que não tinha, ela tinha somente uma artéria ao invés de ter as duas. Então, ao invés de passar a continuidade da tranquilidade, passou-se a ser um momento tenso. E não tinha o que fazer. E aí eu me internava na segunda-feira, recebia oxigênio, nisso era monitorada, fazia exames, estava tudo ok, tinha alta quarta, quinta-feira, e voltava nesse processo. Então, isso foi chato. Mas eu sou uma pessoa muito. O que é para resolver, vamos fazer, né? Sou bem otimista e tem que fazer isso, bora, vamos fazer. E aí, quando ela nasceu, eu já estava atenta ao que eu tinha que ficar de olho, né? O teste de Apgar, tal, e certa de que ela ia para a UTI, já tinha feito amizade com as enfermeiras. E Laura nasceu nos surpreendendo com o teste de Apgar lá, 999, e foi para o berçário. Então, o que eu achei que ia ser uma coisa super tensa, não foi tranquilo o nascimento dela.
um parto cesariana, né? Foi agendado. Então, foi bem sossegadinho. O pós-nascimento dela, ela ia para o berçário, que na época não se ficava, né? Bebê no quarto, ficava no berçário. Então, ia para o quarto mamar, ela dormia, não mamava, sugava lá um pouquinho e já adormecia. E eu relatava isso para as enfermeiras, elas davam um complemento no berçário. E nesse processo, ela teve hipoglicemia e foi para a UTI. Um dia antes de ter alta. E aí ela ficou na UTI para estabilizar essa glicose. Aí foi o primeiro alerta de, opa, tem alguma coisa diferente. As enfermeiras me assustaram, porque elas falaram que eu poderia pensar que ela estava dormindo, só que ela poderia estar em coma, porque ela não tomou a quantidade de leite suficiente. E aquilo se tornou uma neurose na minha vida. Eu botava lá no peito, ela sugava um pouquinho, parava, eu tirava, e aí aquela loucura, acabava tirando o leite, colocando com uma colherzinha na boquinha dela, para a gotinha cair na boca. E a pediatra falava: olha, eu percebo que tem alguma coisa, mas eu não consigo dizer agora para vocês, não consigo sinalizar. E ela teve muita infecção de garganta, de ouvido. Então, assim, os primeiros meses dela foi bem, bem tenso, bem, bem complicadinho. E aí a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, diferente de uma criança que está lá, a síndrome de Down, está lá evidente, né? Hoje, eu noto, Laura está com 18 anos, né? Características de autismo, está muito mais fácil o diagnóstico hoje, né? E aí aconteceu um mutirão de autismo. Laura estava com 16 anos, em Alphaville, mutirão para diagnósticos tardios. E aí fui com Laura, uma equipe do Brasil todo, foram fantásticos. Então, assim, você passava com os especialistas e eles faziam algumas averiguações. Observei que alguns demoravam mais e com a Laura não foi nada demorado, foi até que rápido. E aí todos eles chegaram na mesma conclusão: autismo esporte 3. E quando a gente vê no transporte público, nos locais, o símbolo do autismo, eu falo para ela qual deles é, né? Qual é o seu? Aí ela aponta. Eu falei: você sabe por que é esse? Porque você é muito colorida. E você é alegre e colorida como esse símbolo. Então, assim, eu via que aquele símbolo era dela mesmo. Então, eu faço valer a questão dela, do preferencial, do prioritário na vida dela, né? Então, assim, eu faço questão de valer. Então, assim, eu tenho um nome, eu tenho um documento que comprove se caso alguém, em algumas situações a gente passa, né? Os pais, pessoa com deficiência sabe disso, né? Da gente ter que gritar, né? De dar voz a eles. Opa, peraí, eles têm o direito, sim, né? Eu me desapeguei das coisas. Eu falo que a Laura veio para me ensinar que as coisas não funcionam do jeito que eu acho que tem que ser, mas do jeito que tem que ser, que o universo traz para você e você tem que caminhar conforme, né? Então eu passei a ser uma mãe mais alegre, mais leve, de interagir mais. E a Laura não me deixa faltar programas, né? Então, assim, estou cansada, né? Trabalhei, mas tem um evento que a Patrícia colocou no grupo, quinta-feira à noite. Você vai trabalhar na sexta de manhã. Bora lá, bora, porque eu sei que ela ama, apesar dela caminhar do jeitinho dela, mas que ela depende muito da gente, de nós sermos a voz dela, de lutar pelos direitos, e ela fala o que ela quer e o que não, e a gente tenta fazer o possível para que tudo aconteça, para que ela fique feliz, ela esteja feliz, esteja confortável. Eu observo bastante, acabo comparando de que pessoa, que mãe eu me tornei, né? Que com o Gabriel não tive necessidade de vivenciar tudo isso, né? Agora, com a Laura, não, eu tive que me tornar uma mãe de batalha, de luta, de correr, de ir atrás, de conquistar um espaço, né? De mostrar, estamos aqui,
e é isso que a gente tem que fazer, né? Então, foi muito bom para mim, até como pessoa, de mostrar, opa, estamos aqui, a gente pode, a gente chegou e a gente exige. O meu filho faz uma brincadeira, ele trabalha numa ONG, ele leva os estudantes, a turminha para cá, para lá, ele fala assim, ativei o modo Gláucia. Eu falei, o que é isso? Eu vou lá e falo com o diretor da empresa e peço para que todos eles, não sei o quê, eles iam ter lá um kit lanche. Aí eu falei, expliquei para a empresa que eles são pessoas carentes, se não podia contratar um buffet para fornecer para eles, então eles têm. Eu falei, aí olha só como eu entendi o que eu provoquei, assim, nunca falei para ele, faça isso, hein? Olha, quando você sair com a sua irmã, nunca, mas dele observar a minha atitude de dar voz àqueles que não têm. Sou uma mãe que está mais leve, apesar de ser tensa, mais leve, batalhadora, que luta, que corre, que vai atrás de tudo que é preciso mesmo cansada, a gente tá aqui junto para essa batalha, para essa luta, né?